Agora vamos ver o que é o cálculo do produto escalar. Quando a gente fala o produto escalar de um vetor, é um número real. Tá? De início a gente considera como um número, depois a gente vai ver o que é que significa esse produto escalar. Tá? Então vamos lá, se eu pego o vetor A, o vetor V, desculpa, e o vetor W, eu obter o produto escalar desses vetores, ou o produto interno, tanto faz, que me resulta? Ele me resulta no número real, tá? E como é que eu faço para determinar esse valor, né? Que é o produto escalar do meu vetor. Basta a gente pegar as coordenadas dos vetores, porque aqui nesse caso, ó, esses vetores, o que aconteceu com esses vetores? Ó? Eles foram meio que transladados para a origem. Tá? Então, ó, quando eu pego esse vetor aqui e tem somente essas coordenadas, é como se eu transladasse esse vetor V para a minha origem, que é no 0 e 0. E o vetor W também. Então, para obter o produto escalar, só você multiplicar a coordenada do x do vetor V com o x do vetor W, ó, as coordenadas do x, e somar com o produto da coordenada y do vetor V e o y do vetor W. Isso aqui vai me dar um número real qualquer. Tá? Pode ser 0, pode ser 1, pode ser qualquer número real. Tá? Isso aqui vai facilitar na hora que a gente for determinar o ângulo entre dois vetores, tá? Que é o que a gente vai comentar agora. Outra coisa, ó, antes de comentar o ângulo entre os vetores, tem algumas propriedades do produto escalar que a gente tem que ver. Ó. Por exemplo, eu fazer o produto escalar entre V e W é a mesma coisa que eu fazer de W e V. Então, é o mesmo valor. Quando eu faço o produto escalar entre dois vetores iguais, que nesse caso V vezes V, isso seria o quadrado de V. Tá? Quando eu pego um vetor V e faço o produto escalar da soma de outros dois vetores, é a mesma coisa como se eu pudesse aplicar distributivo. Então eu posso fazer esse tipo de conta com eles. Tá? Quando eu pego um número k real, multiplico por um vetor V e depois faço o produto escalar desse vetor resultante aqui com o vetor W, é a mesma coisa de eu pegar o k, conseguir aplicar para o vetor W, tá? E depois fazer o produto escalar de V pelo resultado de k por W. Tá? Ou poderia colocar o k em evidência também, fazer o escalar de V com W e depois multiplicar todo o resultante por k, que seria um número real. Tá? A propriedade modular, nesse caso aqui do k com o vetor V, é a mesma coisa de eu fazer o módulo de k pelo módulo de V. Aí tem essas duas desigualdades aqui. Por enquanto, a gente não vai trabalhar com elas, tá? Mas é importante saber que elas têm. Principalmente essa desigualdade triangular aqui, ela é meio que uma característica da definição de quando a gente tem um triângulo, né? Ela vai definir os comprimentos de um triângulo. Utiliza muito em demonstração desses casos, mas esses aqui a gente não vai ver tanto. Então tá, ó. Eu tenho dois vetores, U e V. Então eu tenho lá, eles estão na minha origem nessa situação aqui, né? Saiu da origem, vem para cá, tem a coordenada x1, y1 do vetor U e depois x2, y2 do vetor V. Se eu quiser determinar o ângulo entre esses dois vetores, basta a gente utilizar essa fórmula aqui. Ó. Então, para determinar o ângulo entre esses dois vetores, só você obter cosseno de θ, que é o ângulo, vai ser quem? Às vezes o produto escalar, ó, a gente representou aqui por um pontinho, tá? Mas tem alguns livros que às vezes o pessoal coloca até essa barrinha assim e coloca entre essas barras aqui, né? Então vai ser o produto escalar dividido pela multiplicação, esse pontinho aqui nesse caso já é de multiplicação,
do módulo de U pelo módulo de V. Tá? Ah, tá, mas como é que vai ficar isso daqui, né? Porque ó, esse produto escalar, ele é um número real que a gente quer. E esse daqui também vai dar um número, porque o módulo de um vetor tem uma quantidade, tá? Que é um determinado valor ali. Isso aqui vai me resultar num número. E esse resultado que der, a gente consegue determinar a abertura desse ângulo. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, já vou pegar um que fica até mais fácil de calcular. Vamos supor que a gente pega esse vetor aqui. Ó. Ele sai da origem e chega aqui no 5. Tá? E eu tenho um vetor que sai aqui da origem e vem até o 4. E eu quero descobrir qual que é a abertura desse ângulo aqui, ó, entre esses dois vetores. Como é que eu vou fazer? Primeiro, vamos determinar ali, ó, o quê? O produto escalar entre eles. Quais são os pontos que definem esses vetores? Ó? O ponto B define esse vetor que sai da origem até aqui. Então, ele tem a coordenada x5, y0. Então, o ponto B tem coordenada x5, y0. Beleza? Agora, vamos ver o ponto C. O ponto C tem coordenada x0, y4. Ponto C, coordenada x0, y4. Vamos determinar o produto escalar, ó, que é esse valor de cima aqui. O produto escalar de U e V, como é que vai ficar? Eu multiplicar as coordenadas. Então, o produto escalar de U por V, vou representar por um pontinho ali. Ou pode fazer sim também, tanto faz. Tá? Vai ser quem? 5 vezes 0. Vai ser esse 0 do x aqui, né? Mais 0 vezes 4. Que nesse caso resulta em 0. Então, aqui para essa situação, a gente tem que o cosseno do ângulo entre eles, em cima é 0. Agora embaixo, tem que calcular o módulo de U. O que é o módulo do vetor U? Lembra que a gente viu anteriormente que para calcular o módulo de um vetor, aqui, ó, a gente utiliza essa fórmula, né? Porque o módulo é o comprimento dele. Mas, como a gente já transportou o vetor para a origem, vocês concordam que a coordenada inicial, que seria o xa e o ya, vão ser zeros. Então, automaticamente, vai ser o próprio x do vetor e o próprio y do vetor para determinar o seu módulo. Então, para esse caso aqui, ó, para determinar o módulo, vou colocar de cá, um pouquinho, ó. O módulo de B vai ser quem? A raiz quadrada da coordenada do x dele, que é 5 ao quadrado, mais o y, que é 0 ao quadrado. Então, nesse caso, vai dar 25 ao quadrado, que dá 5. Então, aqui vai ficar 5 vezes o módulo do C, que nesse caso, o módulo do C, a gente fala o módulo C, mas é do vetor V, viu? Coloquei errado aqui, deixa eu mudar aqui, para não confundir. É o módulo do vetor U, o módulo do vetor V. Então, a gente tem a coordenada x 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que nesse caso vai dar 16 ao quadrado, que dá 4 vezes 4. Então, isso aqui vai dar 0 sobre 20, que nesse caso vai dar 0. Então, a gente teve aqui o que? Teve um valor, que é o quê? Cosseno de θ é igual a 0. Então, cosseno de que ângulo que a gente quer que dá 0? Nesse caso, o cosseno de um valor que dá 0 vai ser o ângulo ou de 90 graus, ou de 270, e aí vai. Porque isso aqui ela tem um padrão de repetição. Então, nesse caso, a gente vai considerar esse primeiro aqui, ó. Cosseno de 90 vale 0.
Ah, então isso quer dizer que a abertura aqui entre esses dois ângulos vale 90 graus. Vamos só confirmar se é isso mesmo. Se eu pegar aqui, cadê a abertura do ângulo? Aqui, ó, ângulo. Ângulo entre esse vetor e esse. Opa, eu fiz o contrário. O ângulo entre esse vetor e esse, 90 graus. Tá? Então, o que, que acontece? Conforme vai modificando a abertura do meu valor aqui, ó, a abertura do meu ângulo ele vai modificando. Tá? Aqui ele vinculou somente o... Vamos colocar aqui, ó. Colocar os pontos, porque aí vai facilitar. Aí. E na hora que a gente movimenta, vamos ver se vai abrir aqui o de lá. Aí abriu aqui, ó, certo? 90 graus. Conforme eu vou movimentando esse vetor, então, olha o que acontece com o ângulo. Ele vai modificando. Tem alguns ângulos, fica difícil da gente calcular de cabeça, tá? Querendo ou não, a gente precisa utilizar algum computador, alguma calculadora. Mas a gente vai ver somente com valores mais fáceis, tá? Para calcular. Então aqui foi o que eu acabei de explicar, ó. Em relação à medida do ângulo, a gente consegue determinar com essa fórmula, tá? Cosseno de θ é igual ao produto escalar de U por V. Esse aqui é um vetorzinho. Dividido pelo módulo de U vezes módulo de V. Com essa fórmula a gente consegue determinar. Aí a gente já tem uma regra, porque pensa, ó, por eu ter uma fração, se o número de cima lhe der zero, automaticamente isso aqui sempre vai dar zero. Então, nesse caso, você já pode pensar, toda vez que o produto escalar der zero de dois vetores, automaticamente o ângulo vai ser de 90 graus. Tá? Sempre, isso sempre vai acontecer, beleza? Então é isso aí, gente. Nessa aula é só isso. Um abraço, até mais.